David Goggins teve uma infância traumática. Foi abusado emocionalmente e fisicamente pelo seu violento pai. Além das agressões, ele obrigava Goggins a trabalhar todas as noites. Todo esse abuso o levou a uma severa dificuldade de aprendizado na escola. Aos 8 anos, se mudou com sua mãe para outra cidade. Lá, além de lidar com a baixa autoestima e ansiedade social devido à sua dificuldade de aprender, sofreu com racismo e ameaças na sua nova escola. Não bastasse isso, experienciou outras situações traumáticas. Um dia, após o Natal, presenciou um acidente onde um ônibus atropelou a cabeça de uma criança. Um ano depois, no Natal seguinte, seu padrasto foi assassinado. Tudo isso levou o pequeno David a se tornar um ser humano extremamente inseguro e depressivo. Se formou da escola mal sabendo ler e escrever, e aos 24 anos, Goggins pesava quase 140 quilos e trabalhava como exterminador de baratas, ganhando um salário mínimo. Esse mesmo homem é conhecido hoje pelos seguintes feitos. Foi a única pessoa a passar pelo rigoroso treinamento BUD/S 3 vezes em um ano para se tornar um Navy SEAL do exército americano, sendo o 36º afro-americano Navy SEAL na história. Foi o único militar a completar os 3 treinamentos de elite do exército americano, Navy SEAL, Força Aérea e Rangers, graduando-se com honras. É um dos melhores atletas de ultra-resistência do mundo, com mais de 60 ultramaratonas e ultra-triatlons completados. Quebrou o recorde mundial de pull-ups, fazendo 4.030 pull-ups em 17 horas. Pelos seus feitos, entrou para o Hall da Fama Internacional dos Esportes e recebeu o prêmio de americanismo da VFW pelos seus serviços militares e por ter arrecadado mais de 2 milhões de dólares para os militares veteranos com suas participações em competições de resistência. E conseguiu fazer tudo isso mesmo com diversos problemas de saúde, como conta nos seus 2 best-sellers autobiográficos, intitulados Nada Pode Me Ferir e Nunca é Hora de Parar. Como isso é possível? Como alguém que, como ele próprio admite, estava no poço mais fundo em todos os aspectos da vida, conseguiu alcançar tudo isso e se tornar uma inspiração para milhares de pessoas que hoje o acompanham nas suas redes sociais e nas suas entrevistas e palestras. São muitas as lições que Goggins transmite, mas nós vamos focar em uma em particular, para entender como uma pessoa que está numa desvantagem tão grande consegue superar todas as expectativas, se transformar completamente e alcançar feitos que poucos são capazes. Em uma conversa com o neurocientista Andrew Huberman, no podcast Huberman Lab, Goggins explica da forma mais crua e direta como ele saiu, de acordo com ele próprio, de nada para algo, e como ele desenvolveu uma força de vontade que ele nunca viu em outra pessoa. Durante a conversa, Huberman revela a Goggins uma descoberta recente da neurociência sobre força de vontade. Existe uma estrutura cerebral chamada córtex cingulado médio anterior. O que é interessante sobre essa área do cérebro é que agora há muitos dados mostrando que quando as pessoas fazem algo que não querem fazer, e essa é a parte importante, que elas não querem fazer, essa área do cérebro fica maior. O córtex cingulado médio anterior é menor em pessoas obesas, ele fica maior quando elas fazem dieta, é maior em atletas e é especialmente grande ou cresce em pessoas que se veem como desafiadas e superam algum desafio. De muitas maneiras, os cientistas estão começando a pensar no córtex cingulado médio anterior não apenas como uma das bases da força de vontade, mas talvez realmente como a vontade de viver. Ele elabora: força de vontade, se alguém sente que não a tem, parece essa coisa que as outras pessoas têm, mas todo mundo, a menos que tenha dano cerebral, como um buraco na cabeça, tem 2 córtex cingulados médios anteriores, um em cada lado do cérebro. Então eu sinto que é apenas uma questão de abrir o portal. Ao saber disso, Goggins dá um sorriso como se estivessem descobrindo agora algo que ele descobriu, por experiência própria, anos atrás, e conta como foi para ele desenvolver sua força de vontade descomunal. As pessoas dizem, cara, você tem uma força de vontade tão forte. É algo que você constrói. Eu nunca esqueço, uma vez eu estava em um podcast e o cara disse, você foi abençoado com uma mente forte. Do que diabos você está falando que foi abençoado com uma mente forte? Isso é algo que você tem que desenvolver. Você desenvolve isso ao longo de anos, décadas de sofrimento e voltando ao sofrimento. Quando algo é tão ruim na vida, muito poucas pessoas querem voltar. Eu percebi que sou da mesma maneira. Eu não quero voltar. Eu tenho que voltar. Eu devo voltar. Porque é exatamente onde todo o conhecimento da minha vida existe. Como desenvolvi uma força de vontade fui fazendo constantemente essas coisas, até que agora é apenas a vida. Eu acordo, embora ainda seja difícil, é apenas a vida. Você não senta e pensa, oh meu Deus, eu tenho dias que não quero fazer, mas sei que vou fazer por anos, de simplesmente fazer. Os seres humanos precisam ouvir isso.
Eles precisam parar de ouvir esses atalhos sobre isso e aquilo. Não há nenhum atalho. Para crescer essa coisa, como você a faz crescer? Faça, e faça, e faça, e faça. Esse é o atalho. O atalho vai ser uma merda. Eu não quero falar sobre paixão e propósito e como sair da cama e como apertar o despertador e todas essas frases de efeito, porque não foi assim que eu vivi. Eu acordava como todo ser humano e dizia: caramba, me sinto um pedaço de merda hoje. Como diabos isso vai dar certo pra mim? E você luta contra isso. Você não anula isso. Não há um botão de anulação. É a conversa na sua cabeça. Então como você faz isso? Você tem que construir sua força de vontade. E como parece fazer isso? Parece assustador. Acordar todos os dias e dizer: sou estúpido, mas quero encontrar uma maneira de ser mais inteligente, em vez de dizer: eu simplesmente não consigo fazer isso. Então você limita essa caixa. Assim, sua caixa se torna tão pequena em termos de coisas que você pode fazer. Minha caixa nem sequer era uma caixa, era um maldito buraquinho. E então, ao me examinar, encontrando alguma força de vontade, alguma coragem, ela se tornou maior que essa mesa. É por isso que eu quero falar sobre coisas reais, nada de atalhos. Não há atalhos. É você contra você. E se você não entender isso, você tem um problema sério. Nós não precisamos ouvir palestras ou ler livros de autoajuda para mudarmos. Não precisamos buscar o segredo que vai nos levar até onde queremos. O que precisamos é encarar nós mesmos, levantar e agir. Assim construímos nossa força de vontade. Ponto. Não há segredos e não há atalhos. Se assimilarmos e aplicarmos isso que Goggins fala, o que ele próprio aplicou na sua vida e que hoje existem estudos que corroboram com esses ensinamentos, todos nós somos capazes de criarmos força de vontade para sair do mais fundo dos poços e criarmos algo extraordinário para nossas vidas. Todos nós podemos sair do nada para algo.